Olá, alunos e alunas do nono ano, professor Lucas Rafael de Matemática. Espero que vocês estejam bem. Hoje vou explicar para vocês a primeira semana da AMPO de julho, né? A primeira semana que começa hoje, dia 5/7, e vai até o dia 9/7 de 2021, né? Lembrando que amanhã serão aplicadas as provas da primeira fase da UBMEP, né? De forma online, então a gente irá disponibilizar o link para vocês fazerem a prova amanhã, né? Bom, hoje nós vamos estudar então as relações de Girard, né? Albert Girard foi um matemático belga que estabeleceu relações de soma e produto entre as raízes, ou seja, entre as soluções de uma equação completa do segundo grau. Portanto, devido a essa descoberta, podemos descobrir por meio de cálculo simples e até mesmo de cálculo mental quais são as soluções de algumas equações completas do segundo grau, sem a necessidade de utilizar a fórmula resolutiva, ou seja, a fórmula do delta e do x. Então, essa descoberta do Girard, né, fez com que algumas equações a gente consiga resolver sem utilizar o delta e sem utilizar o x, né, o cálculo do x1 e do x2. Ele já sai aí automático, utilizando o cálculo mental nessas relações de Girard, né? As relações Girard são chamadas também de soma e produto das raízes de equações do segundo grau, e são escritas da seguinte forma, né? Então, como que são aí as relações de Girard? São duas relações, uma de soma e uma de produto. Então, Girard descobriu que, ao somar as raízes de uma equação do segundo grau, é o mesmo que fazer menos b sobre a. E ao multiplicar, é só fazer o coeficiente c dividido pelo a. Então, a gente vai fazer um exemplo passo a passo e outros mais detalhados, para a gente verificar na prática como utilizar as relações de Girard nas equações completas do segundo grau. Então, vamos lá, né? Primeiro exemplo, né? x² menos 6x mais 5. Então, para usar as relações de Girard para resolver essa equação, o primeiro passo é identificar os coeficientes a, b e c da equação. Então, aqui na equação, o coeficiente a é o que vem antes do x², né, o número que vem antes do x². O coeficiente b é o número que vem antes do x e o coeficiente c é o número sozinho. Então, nessa equação do exemplo A, o coeficiente a é 1, o coeficiente b é menos 6 e o coeficiente c é 5, né? Então, o primeiro passo a gente já fez, que foi identificar os coeficientes a, b e c da equação. O segundo passo, fazer o seguinte esquema, utilizando as relações de Girard. Na soma, a gente utiliza menos b sobre a e no produto c sobre a. Então, eu fiz um esqueminha aqui, ó. Um esqueminha. Eu tenho que descobrir dois números que somados dão menos b sobre a e dois números que multiplicados dão c dividido por a, tá? Então, primeiro passo, troca o sinal do b, divide pelo a na soma. Trocando o sinal do b, como o b é menos 6, então fica menos menos 6, ou seja, fica 6 positivo dividido pelo valor do a. Então, 6 dividido por 1. 6 dividido por 1, 6. E na multiplicação é o c dividido pelo a, ou seja, 5, né, o valor do c, que é 5, dividido pelo a, que é 1. 5 dividido por 1, 5. Ou seja, vou ter que descobrir dois números que somados dão 6 e que multiplicados dão 5. Né? É o terceiro passo que a gente vai fazer. Ó. Descobrir dois números que satisfazem as duas igualdades, ou seja, dois números que somados resultam em 6 e multiplicados resultam em 5. Tá, eu poderia pensar, 3 mais 3 é 6. Só que se eu multiplicar 3 vezes 3 dá 6. Por exemplo, 2 mais 4 dá 6. Mas se eu multiplicar 2 vezes 4, não dá 6, não dá 5, né? Então, a soma tem que dar 6
e a multiplicação tem que dar 5. Então, se eu pensar no 1 e no 5, ele satisfaz tanto a soma quanto a multiplicação, né? Então, 1 mais 5 dá 6 e eles multiplicados, 1 vezes 5 dá 5, tá? Então, ou seja, o quarto passo é só a gente escrever a solução. Como o 1 e o 5 são dois números que somados resultam em 6 e multiplicados resultam em 5, nós temos que o 1 e o 5 é solução da equação, né? Ou seja, pela relação de Girard, não precisa nem fazer o delta e o x, né? O nosso x1 a gente pode chamar de 1 e o x2 de 5, né? Ou seja, as soluções dessa equação são 1 e 5, tá? Bom, agora vamos lá para o exemplo B. Aqui no exemplo B, ele já fez já de uma forma mais direta, né? É o legal que a gente tem vários exemplos que a gente já vai pegando aí essa forma mais direta. Bom, primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C, né, para a gente tentar fazer pela relação de Girard. Então, o coeficiente A é 1, o B é menos 8, né, que é menos 8x lá, então o B é menos 8, e o C é 15. Então, primeiro passo, na soma, lembra a fórmula? Menos B sobre A. Então, eu troco o sinal do B, que é 8 negativo, ele fica positivo, dividido pelo A. Já posso fazer direto aqui, ó. 8 dividido por 1, que dá 8. Então, tem que descobrir dois números que somados dão 8. E a multiplicação é C dividido pelo A na relação de Girard. Tem que lembrar disso, ó. A soma troca o sinal do B, divide pelo A. E a multiplicação é o C, sem trocar o sinal, dividido pelo A. Então, 15 dividido por 1. 15 dividido por 1 é 15. Então, eu tenho que descobrir dois números que somados dão 8 e multiplicados dão 15, tá? Ó, se eu tentar 1 e 7, 1 mais 7 dá 8. Só que quando eu multiplico 1 vezes 7, dá 7, não dá 15. Então, a soma tem que dar 8 e a multiplicação tem que dar 15. Por tentativa, eu faço assim. Por exemplo, 2 e 6. Se eu somar, dá 8. 2 e 6, a soma deu 8. Só que se eu multiplicar, dá 15. 2 vezes 6 dá 12. Então, o 2 e o 6 não satisfaz aqui a relação de Girard. Tá. 3, o 3 com qual número que dá 8 somado? 3 mais 5. Se eu multiplicar, dá 15? Dá. O 3 e o 5, então, satisfaz a relação de Girard, né? 3 mais 5 dá 8 e 3 vezes 5 dá 15, né? Ou seja, as soluções da minha equação, dessa equação x ao quadrado menos 8x mais 15, é o 5 e o 3, né? Porque a soma deu menos b sobre a, ou seja, a soma dá 8, 5 mais 3 dá 8, e a multiplicação deu c dividido por a, ou seja, multiplicação deu 15 dividido por 1 é 15, né? A multiplicação de 5 e 3 é 15, tá? Bom, então é isso. Bom, agora nós vamos ver na letra C um exemplo em que a soma aqui é negativa e a multiplicação também é negativa, né? Então, aí tem até uma dica importante que a gente vai ver aqui depois de fazer esse exemplo, né? Bom, então, primeiro passo, identificar os coeficientes A, B e C. O A é 1, o B é 2 e o C é menos 3, né? Então, A é 1, B é 2, C é menos 3. Então, vamos fazer aqui as relações de Girard. Na soma, menos B sobre A, né? Então, menos 2 dividido por 1, que dá menos 2. E na multiplicação, é o C dividido pelo A, né? Ou seja, menos 3 dividido por 1, que é menos 3. Ou seja, eu tenho que descobrir dois números que somados dão menos 2 e que multiplicados dão menos 3, né? Bom, quando eu tenho números negativos, eu gosto de fazer o tratamento como se fosse números positivos. Como assim números positivos, né? Eu tenho que descobrir dois números que somados dão 2
e multiplicados dão 3. Se eu tentar o 1 e o 2, por exemplo, o 1 e o 1 dá 2, né? Só que se eu combinar um positivo e um negativo, eu vou dar 0, né? Vai dar 0 na soma, e menos 1 com menos 1 dá menos 2. Só que quando eu multiplico menos 1 com menos 1, né, fica 1 positivo. Então, o menos 1 e o 1 não podem ser solução. Aí eu vou tentar 1 e 2. 1 e 2 não dá, né? Porque é a soma de 1 com 2 ou dá menos 1 ou dá 3, né? Dá 1 dá 3. Tá, 1 e 2 não é solução. Agora 1 e 3. O 1 e o 3, se o 3 for negativo, né? O 1 somado com menos 3 dá menos 2. E 1 vezes menos 3, como eu tenho aí dois números com sinais diferentes na multiplicação, dá negativo, né? E 1 vezes menos 3 dá certo de fazer, né? Então, ou seja, as soluções são 1 e menos 3. Por quê? Quando eu somo 1 com menos 3, o resultado é menos 2, e quando eu multiplico 1 com menos 3, o resultado é menos 3. Ou seja, as soluções aqui é 1 e menos 3. Vamos ver a dica importante, né? Começar pelo produto e por tentativa. Então, sempre começa pelo produto aqui, ó. Ó, porque pelo seguinte, ó, você vai tentar 1 e 1. 1 vezes 1 dá 3? Não. 1 e 2. 1 vezes 2 dá 3? Não. 1 e 3. 1 vezes 3 dá 3. Aí eu vou fazer o seguinte: 1 vezes 3 é 3. Só que aí eu tenho que pensar o seguinte: um tem que ser positivo, o outro negativo. Por quê? Porque o resultado é negativo. Então, 1 vezes 3 é 3. Só que eu preciso que dê menos 3. Então, ou 1 tem que ser negativo, ou seja, menos 1, ou o 3 tem que ser negativo, menos 3. Tá, então eu já descobri que é 1 e 3 da multiplicação. Se eu combinar esses dois, qual que vai ter que ser negativo para o resultado da soma dar menos 2, né? Vai ter que ser o número 3, porque quando eu somo o número 1 com o menos 3, fica menos 2. Então, essa dica é super importante. Você começa pelo produto e por tentativa. Vamos ver aqui, ó, nessa letra B, começando pelo produto, quais dois números que eu combino que dá 15? Se eu tentar 1 vezes 15 é 15, mas somando 1 mais 15 dá 8? Não. Então, 1 e 15 não posso. 2 vezes quanto que dá 15? 2 vezes o número decimal, então não vou nem tentar. 3 vezes 5. 3 vezes 5 é 15. Se eu somar o 3 com 5, dá 8? Dá. Então, se eu começo aqui pela multiplicação e por tentativa, como assim tentativa? Vou tentar 1 vezes qual número que dá o resultado aqui. Depois, 2 vezes qual número? 3 vezes e assim sucessivamente, eu vou chegar mais rápido. Por exemplo, ó, se eu quero descobrir quais dois números que somados resultam em 6 e multiplicados resultam em 5, penso começando pela multiplicação e pelo número 1. Então, o que que a gente faz? Ó, se eu quero dois números que somados que dão 6 e multiplicados dá 5, o que que eu faço? Eu faço 1 vezes 5 dá 5 e somando dá 6. Portanto, começar pelo produto sempre se torna mais fácil, tá? Então, aqui tem duas sugestões de videoaulas, né? E aí vem os exercícios das relações de Girard, né? Bom, então vamos lá. Eu vou fazer letra A e letra F com vocês, tá? Na letra A, vamos lá, vou fazer letra A e letra F. Os demais exercícios, se ainda tiver dúvida na hora de fazer, é só perguntar lá no nosso Tira Dúvidas do WhatsApp, né? Na letra A, x ao quadrado mais 7x mais 12. Então vamos lá. Número 1, letra A. X ao quadrado mais 7x mais 12. Então, mais 7x mais 12. Vamos só conferir. X ao quadrado mais 7x mais 12. Então, vou usar aqui o quê? As relações de Girard, né?
A primeira da soma e a segunda do produto. Lembra da soma? Primeiro vamos identificar aqui quem são os coeficientes A, B e C. O coeficiente A é o número 1, né, que é o número que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é 7 positivo. E o coeficiente C é 12. Né? Então vamos às relações de Ra. Primeiro passo, a soma. Troca o sinal do B e divide pelo A. Né? Lembra da fórmula? Ó, menos B dividido por A. Trocando o sinal do B, fica menos 7. Dividido pelo A é 1. Então, menos 7 dividido por 1. Então, troca o sinal do B, divide pelo A. Menos 7 dividido por 1, que é menos 7. Né? Então, eu preciso de uma soma que dê menos 7. É isso mesmo? Isso. E de uma multiplicação, né? Qual que é a fórmula da multiplicação do GIRA? É o C dividido pelo A. Né? Não posso esquecer essas duas fórmulas, tá? A da soma menos B dividido por A e da multiplicação C dividido por A. O C é 12 e o A é 1. Então, 12 dividido por 1, 12. Lembra do que foi falado lá naquela dica? Sempre começar pela multiplicação e por tentativa. Então, vamos tentar. Ó. Dois números que eu multiplico e dê 12. 1 vezes 12 é 12. Só que se eu combinar uma soma de 1 com 12, eu vou chegar no menos 7? Não consigo chegar no menos 7, né? O 1 com 12 ou dá 11 na subtração, ou na soma dá 13. Então, não consigo chegar no menos 7, sendo 1 e 12 os resultados ali. Tá, eu posso tentar 2 e 6. 2 e 6 dá 12. 2 vezes 6, 12. E 2 combinado com 6, eu consigo chegar em 7? 2 combinado com 6, ou eu chego em 8. 2 mais 6, 8. E 2 menos 6, 4. Né? Então, não dá 7. 2 e 6 não pode ser solução. 3. 3 vezes qual número que dá 12? 3 vezes 4. E 3 combinado com 4, eu chego no 7? Chego, né? Desde que os dois sejam negativos, por quê? Eu preciso que seja menos 7. Então, tanto 3 quanto 4 tem que ser negativo. E na multiplicação, quando eu multiplico dois números negativos, eu vou ter o quê? Uma multiplicação positiva, o resultado, né? Ou seja, o resultado aqui só pode ser menos 3 e menos 4. Por quê? Menos 3 vezes menos 4 dá 12 e menos 3 somado com menos 4 dá menos 7. Né? Ou seja, já encontrei as soluções dessa equação. Então, nós vamos ter aí duas raízes, né, nessa equação, cujas soluções são meu x pode ser menos 3 ou x igual a menos 4. Né? Então, o segredo tá aí, tá, gente? Essa dica foi super importante mesmo, né? A dica de começar por onde, né? Começar pela multiplicação e por tentativa, né? Bom, então essa foi a letra A, né? Na solução aqui, o x igual a menos 3 ou x igual a menos 4. Lembrar de fazer essa etapa da resolução, tá? Primeira etapa, identificar os coeficientes A, B e C. Segunda etapa, colocar aqui o esqueminha da soma e do produto, né? Na soma é menos B sobre A e no produto C dividido por A, tá? Meu Word travou. Eu fechar e abrir de novo para a gente fazer lá a letra F, né? Falei para vocês que nós vamos fazer a letra A. Tá aqui a letra A, né? E vamos fazer qual item? Letra F. Fazer a F com vocês, tá? A e F, as demais fica a cargo de vocês. Na letra F, x ao quadrado mais 3x menos 10.
Vamos lá. Letra F. X ao quadrado mais 3x menos 10. Então, x ao quadrado mais 3x menos 10. Deixa eu conferir e ver se é isso mesmo, né? X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a zero. Eu esqueci de colocar igual a zero, né? Beleza. Então, resolver essa equação por meio das relações de Girard. Primeiro passo, identificar os coeficientes a, b e c. Coeficiente a é 1, coeficiente b é 3 positivo e o coeficiente c é menos 10. E aí vou fazer o esqueminha da soma e do produto, né? A soma, lembrando que a soma, a fórmula de Girard é o quê? Menos b dividido por a, então menos b sobre a, né? E lá na multiplicação, lembrando que é o coeficiente c dividido por a. Vai ser aqui c dividido por a, tá? Então vamos lá. Menos b dividido por a, troco o sinal do b, menos 3, né? Dividido, vou colocar aqui a fração, menos 3, dividido pelo a, que é 1. Menos 3 dividido por 1, menos 3. Agora o c dividido por a. O c, normal, sem trocar o sinal. O c é menos 10, né? Dividido pelo a, que é 1. Então, menos 10 dividido por 1, menos 10. Então, tem que descobrir dois números que somados resultam em menos 3 e dois números que multiplicados resultam em menos 10. Vamos seguir aquela dica, começando pela multiplicação. E por tentativa, tentando o número 1. 1 vezes qual número que dá 10? 1 vezes 10. Se eu combinar 1 com 10, eu chego no menos 3? Não, né? 1 com 10 na soma dá 11 e na subtração dá 9. Então, não chego no 3. Então, 1 e 10 não serve. 2 vezes qual número dá 10? 2 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Se eu combinar o 2 com 5, eu chego no 3? Chego. Por quê? 2 mais 5 é 7. 2 menos 5 dá menos 3. Então, 2 e 5 serve. Só que quem que tem que ser negativo para dar menos 3? O número maior. Então, o 2 e o 5, eles servem. Só que quem tem que ser negativo tem que ser o 5. Ou seja, o resultado aqui vai ser 2, né? E menos 5. Por que 2 e menos 5? Vamos fazer o teste. 2 vezes menos 5, menos 10. E 2 somado com menos 5 também dá menos 3, ou seja, satisfaz a primeira relação de Girard. Então, ou seja, a solução dessa equação vai ser 2, x igual a 2, ou x igual a menos 5. Então, viram que quando a gente começa a relação de Girard pela multiplicação aqui, essa tentativa, né? Pela multiplicação é bem mais rápido, né? 1 vezes 10 não deu, porque 1 combinado com 10 dá ou 11 ou dá 9. Eu tenho que fazer esse teste, somar os dois, 1 e 10, e subtrair, ver se vai dar o menos 3 aqui. Então, 1 e 10 não deu. Mais 2. 2 vezes qual número dá 10? 2 e 5. 2 vezes 5. Se eu combinar o 2 e o 5, o que é esse combinar que eu falo? É somar ou subtrair os dois para ver se dá a primeira relação de Girard aqui, que é menos 3, né? Se eu somar 2 e 5, dá 7. Mas eu subtraindo os dois, né? 2 positivo com 5 negativo, dá menos 3. Ou seja, sempre começar aqui pela tentativa da multiplicação é melhor, e aí depois você tenta combinar os dois resultados, ver se vai dar aqui a primeira relação de Girard, que é a relação da soma, tá? Então é isso, tá, pessoal? Então, essa foi a explicação da letra F. O resultado é 2 e menos 5, tá? E aí vai ficar a cargo de vocês fazer letra A e, né? Letra A
B, C, D, E, F, G e H, tá? Então nós temos da letra A até a letra H, tá? Qualquer dúvida é só perguntar lá no nosso Tira Dúvida do WhatsApp, tá bom? Então, essa foi a explicação da primeira semana de julho. Um abraço para vocês e até a próxima aula.